100 anos de história, ninguém vestiu tanto essa camisa como ele, Vladimir. 806, E vai ser difícil ser alcançado, mas antes de tudo me sinto orgulhoso, né? Em 100 anos de história, poucos marcaram tanto a passagem pelo clube como ele, Sócrates. Boa parte do que sou, talvez a maior parte, aprendi no Corinthians. Hoje é dia de doutor. 3 vezes o Magrão beliscou. É a torcida, é o povo corintiano. Ele que me ensinou. Não é um clube, qualquer clube seria a mesma coisa. Desde que tivesse o mesmo povo, coisa que não existe. Como todo corintiano que se preza, Vladimir e Sócrates também viveram momentos difíceis no Corinthians. Em 1980 e 81, pressão, nenhum título conquistado. O folclórico Vicente Mateus estava de saída da presidência do clube. E aí, uma combinação de fatores inicia todo o processo. O Valdemar Pires promoveu o Adilson como vice-presidente de futebol. E o Adilson, sociólogo, cara inteligente, e a gente decidia tudo em colegiado, decidia tudo através do voto. Isso foi fantástico. Termos no complexo social que a gente vivia, pessoas com pensamentos e sensações semelhantes, voltadas para maior participação nas decisões. A magia de jogadores únicos e talentosos. O principal era ele, o Dr. Sócrates. Intelectual, inteligente, inigualável. Com Sócrates como um líder natural, nasce a democracia corintiana. Em plena ditadura vivida no país, um dos times mais populares do Brasil iniciava o movimento pela liberdade e pela igualdade. A minha ação de liderança não tinha relação estreita exclusivamente com a democracia corintiana. Ela sempre existiu desde que eu me sinto como gente. Todas as decisões eram tomadas em conjunto. Uma democracia que o futebol nunca havia experimentado. O roupeiro tinha o mesmo peso que o diretor de futebol, nas decisões coletivas. É a expressão máxima do que chamamos de democracia, quer dizer, o povo decidindo o seu futuro, decidindo para onde caminhar. E votamos concentração, escolhemos um treinador através do voto. Pra você ter uma ideia, nós chegamos uma vez, viajamos 30 horas para chegarmos no Japão. Casagrande tinha recém-iniciado o namoro e aí estava chorando aos prantos, dizendo que estava com saudade e queria voltar. Vamos votar. Ele perdeu, acabou ficando. Pode chamar de coincidência ou de decisão providencial acertada. O fato é que o Corinthians da democracia voltou às conquistas. Ganhou 2 títulos estaduais em sequência, o que não acontecia há 30 anos. E o legado que ficou foi a harmonia que a gente conseguiu dentro de campo. Em 1982, a decisão foi contra o São Paulo. Bastava um empate naquele domingo, 12 de dezembro. Birubiru marcou para o Corinthians. Dario Pereira empatou. Birubiru fez mais um. E Casagrande fechou o placar. Olha o gol de Casagrande, ninguém acionou nada. Este é o gol da consagração. Este foi o gol da definição. Ajoelhados, abraçam-se Sócrates, Ataliba e Casagrande. A fiel explode e arrebenta de alegria. Salve o Corinthians, campeão paulista de 1982. Em 1983, na decisão, de novo o São Paulo como adversário. Eduardo, 19 Casagrande. Paulinho com a 7, Casagrande com a 9, Eduardo com a 11. Aí vem o Corinthians. Impressionante a recepção da torcida. O corintiano é o único torcedor que sabe jogar, é o único que ganha jogo, é o único que entra em campo e nos trata como marionetes o tempo todo. O empate era corintiano, outra vez. Sócrates fez 1-0. Gol! Corinthians campeão paulista de 83! Quando Marcão empatou aos 48 do segundo tempo, a festa já estava garantida. E acabou o campeonato paulista, Corinthians bicampeão. E o Corinthians provou que liberdade dá menores condições de trabalho. Comparando com o São Paulo, os caras ficavam presos 48 horas para
para se apresentar para o jogo. E quem fica 48 horas preso, o maior valor que tem não é o jogo, e sim a liberdade pós-jogo. Para todos nós, o jogo era o grande valor, era o grande prazer. Então a nossa vantagem era essa. Sócrates, Casagrande, Vladimir, Birubiru, Zenon. A democracia corintiana foi um movimento único na história do futebol mundial, mas logo ficou apenas como uma grande lembrança. Os sucessores não se enquadraram dentro daquele espírito, o que prova que esse grupo era mesmo único, diferente, especial. E aí chegaram jogadores que achavam que ele tinha um peso maior, que a opinião dele tinha que valer mais do que a de todo mundo, do que a dos outros, principalmente os reservas. O fim da democracia corintiana coincide com a saída de Sócrates. Ele vai para a Fiorentina, na Itália, não por questão financeira, mas ideológica. Ele havia dito que deixaria o país se a Câmara Federal não aprovasse uma emenda na Constituição autorizando eleições diretas para presidentes. A Câmara rejeitou o projeto e ele deixou mesmo o Brasil. Eu fiquei extremamente frustrado e resolvi sair fora. Achei que isso não ia se modificar tão rápido e infelizmente estava enganado, né? No ano seguinte já tivemos uma mudança, o Pedro foi eleito, mesmo indiretamente, já era alguma coisa diferente, não era militarizado já o governo. Na verdade eu coloquei aquilo que eu tinha em mãos para apostar ou para tentar pressionar para que ocorresse no Congresso aquilo que todos nós esperávamos em praça pública. Não desanima não, pois está chegando o dia da libertação. Independentemente do que aconteceria depois, a democracia é um capítulo à parte na história desse clube centenário, mas não só dele. Resultados em campo e bem mais que isso. Aquele movimento extrapolou a esfera de um time de futebol. Pessoas públicas aderiram à ideia da democracia corintiana e literalmente vestiram a camisa. Corinthians, meu amor. Corinthians, meu amor. Os líderes daquele movimento alvinegro subiram nos palanques políticos e foram, de alguma forma, importantes na campanha pelas diretas já. O artista ele tem um peso político muito grande. Então é um grande palco político. E é por isso até que o sistema ligado ao futebol, no Brasil em particular, ele reprime o máximo possível qualquer tentativa de politização desse público. Imagina, um público politizado, com um palco na mão 2 vezes por semana, ele vai mudar o país. Não há dúvida nenhuma. Teve algum tipo de pressão de governo por conta de um outro sistema de governo que a gente vivia? Pena que não. Se eles reagissem contra aquilo lá, nós teríamos muito mais força. Democracia corintiana, democracia a caminho do Brasil. O movimento pelo direito a voto tomou conta de um país saindo do regime militar, da ditadura. Sem dúvida alguma, eu considero a democracia corintiana um dos baluartes do processo de redemocratização do país. Máximo. Acho que foi um exemplo do país. Um país com tão pouca tradição democrática como o nosso, você ter dentro no meio extremamente popular algo semelhante ao ideal, querer mais que isso é pretender demais. Amanhã você vai ver. O time que conquistou o Brasil com a democracia corintiana conquista o Brasil no campo pela primeira vez depois de 80 anos de existência. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro.